Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Anderson e a aula de hoje é sobre o conceito de retas ortogonais, né? Então a ideia é a seguinte, vou dar duas retas, a gente quer determinar se elas são ortogonais ou não. Bom, primeira coisa, vamos diferenciar o que são retas perpendiculares de ortogonais. Quando eu falo em retas ortogonais, eu estou me preocupando com o ângulo que elas formam, se o ângulo é 90 graus ou não. Como nesse caso aqui, ó, essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, certo? Em particular, elas são concorrentes. Agora pega essas duas retas pretas aqui, ó. Elas também formam um ângulo de 90 graus. Entretanto, elas são reversas. Elas não se interceptam, tá? Então vamos lá. Nos dois casos, você vai dizer que as retas são ortogonais, independente se elas são reversas ou concorrentes. Se o ângulo que elas formam dá 90 graus, você pode falar que as retas são ortogonais, tá? Agora, quando que eu posso falar que as retas são perpendiculares? Pra gente falar que duas retas são perpendiculares, é um caso particular das retas serem ortogonais, que é o caso em que as retas são ortogonais e concorrentes. Então, se duas retas são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, e elas são concorrentes, ou seja, elas têm interseção, você pode falar que elas são perpendiculares, tá? Então funciona assim. Se eu falar que duas retas são perpendiculares, eu estou falando que elas são concorrentes, então elas têm um ponto de interseção e o ângulo que elas formam é 90 graus. Se eu falar que as retas são ortogonais, pode ser qualquer um dos dois casos. Ou as retas são reversas, ou as retas são concorrentes. Mas em ambos os casos, o ângulo que elas formam é 90 graus, tá? Então se eu falo que duas retas são ortogonais, eu estou falando assim, o ângulo que elas formam é 90 graus. Se eu falar que elas são perpendiculares, eu estou falando, o ângulo que elas formam é 90 graus e elas são concorrentes. Ok? Então, dizer que duas retas perpendiculares é um caso particular delas serem ortogonais, tá? Então, às vezes eu quero enfatizar que as retas são concorrentes, eu falo assim, as retas são perpendiculares, né? Eu quero enfatizar o fato de, além delas formarem um ângulo de 90 graus, quero enfatizar o fato de elas serem concorrentes. Aí eu falo, elas são perpendiculares, tá? Se o fato de elas serem concorrentes ou não fizer diferença, você pode simplesmente falar que elas são ortogonais, tá? Nos dois casos, falar que é ortogonal está correto. Agora olha só, pega uma reta R e uma reta S, perpendiculares, e pega os vetores diretores, né? R e S. Então, dá pra ver aqui na figura, né? Nessa aqui também, se eu pegar um vetor diretor de cada reta, é equivalente, né, os fatos das retas serem perpendiculares ou ortogonais e dos vetores diretores serem ortogonais. E nesse caso também, ó. É no caso em que as retas são reversas, né? Nesse caso aqui, ó. Essas retas são reversas. Elas não têm interseção. O ângulo é 90 graus, mas se eu pegar vetores diretores delas, esses vetores vão formar um ângulo de 90 graus também. Eles são ortogonais, tá? Então é assim que a gente decide, prova, né, se duas retas são ortogonais ou não. Então basta mostrar que os vetores diretores são ortogonais. Que a gente aprendeu, né? Isso equivale a mostrar que o produto escalar entre os vetores diretores é igual a zero. Isso nos dois casos. Então, duas retas R e S são ortogonais se somente se o produto escalar entre os vetores diretores delas é igual a zero. Tá? Vamos fazer um exemplo. Então, ó, verifique se essa reta R
e essa reta S são ortogonais. Se forem ortogonais, a gente quer verificar se elas são perpendiculares ou não. Primeiro vamos verificar se elas são ortogonais. Bom, nós já temos aqui os vetores diretores, né? 2, 1, menos 3 é o vetor diretor de R. E menos 1, 2, 0 é o vetor diretor da reta S. Então 2, 1, menos 3 é o vetor diretor de R. Menos 1, 2, 0 é o vetor diretor de S. Então são os vetores diretores de R e S, respectivamente. Agora você vem aqui e calcula o produto escalar entre R e S. Bom, isso aqui vai dar 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais menos 3 vezes 0. Então isso dá menos 2, mais 2, mais 0, que dá 0. Como o produto, então esse produto aqui, ó, o escalar é igual a 0. Então como esse produto escalar é igual a 0, sei que as retas R e S são ortogonais. A gente pode representar assim, tá? Como usual lá na geometria euclidiana, tá? Então a primeira parte do exemplo está feito. Segunda parte, caso sejam, verifique se são perpendiculares. Então eu já sei que essas retas R e S do exemplo, ou elas são assim, né, perpendiculares, tem interseção, ou são reversas, né, não tem interseção. Então basta a gente identificar se essas retas são concorrentes ou não, né? Porque se elas forem concorrentes, elas serão perpendiculares. Se elas forem reversas, elas serão não perpendiculares, são ortogonais, são perpendiculares. Aí a gente faz como a gente aprendeu na passada. Pega um ponto P na reta S, um ponto Q na reta S, e determina se esses três vetores, o PQ, o R e o S, se eles são coplanares ou não, né? Então, nesse caso, esses três vetores são coplanares, porque os três podem ser representados no plano determinado pelas retas R e S, né? Duas retas concorrentes determinam um único plano. Nesse caso não, retas reversas não determinam um plano. Então, nesse caso, se eu pego um ponto Q na reta R e um ponto P na reta S, quando você olha os vetores PQ, R e S, esses três vetores não são coplanares, tá? Então, provei que essas duas retas são ortogonais. Vamos verificar se elas são perpendiculares. Como é que você faz? Você vai fazer o que a gente aprendeu lá na passada. Então, um ponto na reta R está aqui, ó, 1, 1, 1. E um ponto na reta S, esse ponto aqui é 0, 1, 0. Esse ponto aqui é um ponto da reta R. Esse aqui é um ponto da reta S. Logo, o vetor PQ, a gente faz 0, 1, 0 menos 1, 1, 1. Isso dá o vetor de coordenadas menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, menos 1. Aí calcula o produto misto, né? Entre esses três vetores, PQ, R e S. Se der 0, o fato dele dar zero equivale a dizer que esses vetores são coplanares. Então isso aqui é o determinante.
vetor R é o 2, 1, menos 3. E o S é o menos 1, 2, 0. Não. Esse é o S, esse aqui é o R. Então, vamos calcular. Então aqui dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 4. Vou invertendo. Aqui dá 1. Troco o sinal, menos 1. Aqui dá 0. Aqui dá 6. Menos 6. Então isso aqui vai dar menos 3, é isso? Deixa eu conferir as contas aqui. Isso, então isso aqui vai dar menos 3. Né? Que fica 4 menos 7. Bom, o importante é que não deu 0. Então, como esse produto misto não deu 0, segue que esses três vetores, PQ, R e S, não são coplanares. E assim, as retas R e S são reversas. São reversas, isso. O que a gente quer aqui, na verdade, é verificar se são perpendiculares ou não, tá? Portanto, R e S são ortogonais e não são perpendiculares, tá? Bom, agora sim, né? Respondemos ao exemplo. Pergunta ali. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Daí a gente encerra essa aula. Então, obtenha as equações paramétricas da reta S, que contém o ponto P e é perpendicular na reta R. Da reta R nós conhecemos as equações simétricas, né? Então a ideia é a seguinte. Eu tenho a reta R. Eu sei que ela passa pelo ponto P conhecido. E eu sei que ela é perpendicular numa reta S. Desculpa, é o contrário, né? A reta S é que a gente quer encontrar. Eu sei que ela é perpendicular na reta R. Bom, para determinar a reta S, eu preciso encontrar um vetor diretor, né? Se eu achar um vetor diretor da reta S, acabou o exercício. Então vamos fazer o seguinte. Note que se eu tiver um ponto Q na reta S, que for justamente a interseção dessas duas retas, o vetor PQ vai ser um vetor diretor da reta S. Logo, daí, se eu achar um ponto Q na reta S, eu achei o vetor diretor, eu achei a equação da reta S. Tá? Então esse ponto Q que eu vou encontrar vai ser justamente a interseção das retas R e S. Então note que se o ponto Q que é da reta S também está na reta R, ele satisfaz as equações da reta R. Então a gente sabe mais ou menos a forma dele. É só olhar para as equações da R. Tá? Para simplificar, eu vou obter as equações paramétricas da reta R. Tá? Só ficar mais fácil. Então vamos obter primeiramente equações
paramétricas da reta R. Bom, você pode escrever duas variáveis e terminar a terceira. Aí você achou, ou você pode isolar, né? Tipo assim, o x menos 1 sobre 2 é t. Isola o x, então o x vai ficar 2t mais 1, né? Também t é y menos 1 sobre 3. Então y fica 3t mais 1. E z igual a t. Né? T igual a z, z igual a t. Então essas são as equações paramétricas da reta R, né? Então R tem como equações paramétricas x igual a 1 mais 2t, y igual a 1 mais 3t, z igual a t. Então, vamos supor que Q é um ponto de R interseção S. Em particular, Q está em S. Logo, existe um T, tal que as coordenadas de Q são da forma 1 mais 2t, 1 mais 3t, t. Então, existe um número real t, de modo que o Q é da forma 1 mais 2t, 1 mais 3t, t. Então, vamos lá, a gente está na reta R. A gente tem um ponto Q, que também está em S, né? E tem um ponto P aqui. Então, o vetor PQ é um vetor diretor da reta R, né? Na verdade, é o contrário aqui, né? RS tá ao contrário aqui. Eu tenho P e Q na reta S e o Q está na reta R. Então, vamos fazer o vetor PQ, ele vai ser um vetor diretor da reta S. O ponto P foi dado, ó, ele é um vetor, ele é um ponto da reta S. Então, quem é o... Como é que vai ficar o vetor PQ? Você vai fazer a diferença dessas triplas aqui, ó. P é menos 1, 3, 1. Isso que vai dar a tripla 2 mais 2t. 1 menos 3, menos 2, né? Fica 3t menos 2. T menos 1. Deixa eu conferir se eu errei, né? Fica 1 mais 1, 2 mais 2t, beleza? 1 menos 3 menos 2, 3t menos 3t. T menos 1. Então esse aqui é o vetor PQ. Então existe um t real, de modo que o vetor PQ tem essa forma. Vamos lá. Nós sabemos, então tem um ponto P na reta S, o ponto Q tem a interseção das retas RS, e o vetor PQ está aqui. Eu sei que as retas RS, eu quero que elas sejam perpendiculares. Então os vetores R e PQ tem que ser ortogonais, tá? Então, como as retas RS tem que ser ortogonais, né, na verdade perpendiculares,
segue que os vetores R e PQ são ortogonais. Se eles são ortogonais, nós podemos afirmar que o produto escalar entre eles dá zero. Então a gente resolve essa equação. E resolvendo a equação a gente acha o t, né? O t tal que é um ponto de R inter S, em que R e S são duas retas perpendiculares. Então isso aqui que vale dizer. Bom, eu estou falando de R. Note que o vetor R aqui, ó, é o vetor de coordenadas 2, 3, 1, né? Então você faz 2, 3, 1, escalar, 2 mais 2t, 3t menos 2, t menos 1, e igual a zero. Então 2 vezes 2 mais 2t, mais 3 vezes 3t menos 2, mais 1 vezes t menos 1. Isso tem que dar zero. Bom, agora é só fazer conta, né? Então isso fica 4 mais 4t, mais 9t menos 6, mais t menos 1, isso dá zero. Ó, somando t. Então aqui dá 4, mais 9, 13, 14, né? Então 14t, agora em azul, 4, menos 6, menos 2, menos 3. 14t menos 3 igual a zero. Então o t vai ficar 3 14avos. Volta aqui então no ponto Q e acha quem é o Q, né? Só substituir o t por 3 14avos. Aí, desculpa, nem precisa achar o Q na verdade, né? Precisa achar o vetor diretor, né? Eu tenho que achar o vetor PQ. Então vem aqui no PQ e substitui o t por 3 14avos. Então quem é o vetor PQ, né? Bom, vou copiar aqui. Ele é 2 mais 2t, 3t menos 2, t menos 1. Então o vetor PQ é o 2 mais 2 vezes 3 14avos. 3 vezes 3 14avos menos 2. 3 14avos menos 1. Olha essa conta aqui como a gente faz. De maneira bem simples. Esse 2 eu vou escrever como uma fração com denominador igual a 14. Por quê? Porque na hora de somar fica fácil. Eu acho que 2 é 28 14avos. 2 vezes 3 14avos é 6 14avos, né? Agora ficou fácil, né? Vai dar 34 14avos, né? Repete o denominador e soma os expoentes, os numeradores. 3 vezes 3 14avos dá 9 14avos. 2 é 28 14avos. Terceira coordenada fica 3 14avos menos 1 é 14 14avos. Então PQ vai ficar 34 14avos menos 19 14avos menos 11 14avos. Então esse aqui é um vetor diretor.
da reta S. A gente pode simplificar, né? Acho que ali dá pra multiplicar com 14, tá? Então, lembra que se um vetor é vetor diretor de uma reta, qualquer vetor paralelo a ele também é, né? Ou seja, qualquer múltiplo dele também é. Então, eu vou pegar S, né, como vetor diretor, vai ser justamente 14 vezes PQ. Então, se eu pegar cada coordenada, multiplicar por 14. Então, isso aqui é o vetor de coordenadas 34, menos 19, menos 11. Então, esse aqui é um outro vetor diretor, tá? Então, acabou, né? Então, a gente quer as equações paramétricas da reta S. A reta S passa pelo ponto P. E como vetor diretor, vou usar esse vetor aqui, ó. Então, assim, as equações paramétricas de S vão ficar x igual a menos 1 mais 34t, y igual a 3 menos 19t, z igual a 1 menos 11t. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Tá? Então, a aula de hoje a gente estudou conceito de retas ortogonais, né? E perpendiculares. Próxima aula a gente vai estudar uma reta perpendicular a um plano. Ok? Até lá então.